Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje Deus falou muito comigo a respeito de indecisão, né? Quando a gente é indeciso, o porquê que às vezes a gente fica indeciso. Eu comecei a ler um texto aqui, eu pensei, vou compartilhar sobre indecisão hoje com os meus irmãos. Às vezes tem alguém aí que está indeciso, talvez você está numa situação onde você precisa tomar decisões e você não sabe o que decidir, não sabe qual caminho tomar. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Salmo 71, 5. Vou começar por aqui, que diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Pois tu, Senhor Deus, é a minha esperança e é a minha confiança. Pilatos, quando estava diante de uma decisão importante, se absolvia Jesus porque ele não viu culpa em Jesus. Ele viu a inocência de Jesus e ele ficou em dúvida se decidia por absolver Jesus ou condenar Jesus. E Pilatos, em Mateus 27, 22, Pilatos pergunta: o que eu farei com Jesus? O que farei com Jesus chamado Cristo? E o povo todo gritou: crucificam, crucificam. Quantas vezes na nossa vida nós temos dúvidas? Nós somos indecisos. E eu estava até conversando essa semana com algumas amigas minhas, com meus filhos. A gente conversa muito sobre isso, às vezes sobre a Bíblia a gente está conversando, e é sempre bom que sempre sai coisa boa, né, quando a gente começa a conversar. E uma das coisas que a gente está falando é isso. A fé, ela é um dom de Deus. Ela é sobrenaturalmente dada por Deus a nós. Porque nós, no nosso DNA, na nossa estrutura de vida ou biológica, em nenhum lugar nós possuímos fé. Para nós termos fé, é preciso que Deus generosamente derrame essa fé em nós. Porque a fé, ela é um dom de Deus. E Ele derrama para todo mundo que precisa. E aí nós ficamos nesse lugar de crer em Deus, de ter fé, e fica naquele lugar, e aí a gente fica esperando para Deus decidir por nós as coisas. E tem gente que brinca de uma forma tão fantasiosa nesse lugar, que esquece de que existe um caminho natural que você precisa decidir as coisas da sua vida. E quando você se torna indeciso, quando você não decide, você você fica esperando Deus, ou fica esperando as pessoas chegarem com uma resposta que vai agradar todo mundo. Só que toda decisão que você tomar, toda escolha que você fizer, vai ter pessoas que não vão concordar com você. E o indeciso, ele quer agradar todo mundo. A pessoa que ela é indecisa, ela quer fazer parte dos dois mundos. E isso não é possível. Então nós, como Igreja de Cristo, a gente precisa acreditar e crer e tomar decisões. O que está na sua mão, escolher e decidir, se você fica indeciso, outras pessoas decidirão por você. Eu tenho certeza que Pilatos, quando disse assim: o que eu faço? O povo crucifica. Mas ele, no coração dele, já tinha sido convencido da inocência de Jesus. Mas ele deixou que outros decidissem, que os outros decidissem. Claro que nada fugiu do plano eterno de Deus. Deus usou tudo isso para que Jesus fosse ao Calvário, derramar o sangue precioso dele e nos salvar da condenação eterna e da condenação dos nossos dias. Mas sempre a gente fica indeciso, às vezes, diante das situações. E você não pode ter tudo.
Você precisa decidir, você precisa escolher. Nós não fomos criados para viver em dois mundos. Ou você vive pela fé, ou você vive para agradar todo mundo, para agradar as pessoas. Sabe, a indecisão, ela faz com que você fique num lugar onde as situações e as pessoas decidem no seu lugar. E aí você fala, bom, não fui eu que escolhi, foi vocês. A gente joga a responsabilidade nossa de decidir e de escolher na mão de outras pessoas. Porque algo precisa ser decidido, algo precisa ser escolhido. Mas a indecisão, ela mostra e revela a nossa incapacidade de ter fé, de produzir fé. Por isso que nós temos que buscar a nossa esperança, a nossa rocha, ela é Deus. Então, se você não estiver alinhado o seu amor por Deus, você vai viver uma eterna indecisão, num lugar ali onde você quer agradar todo mundo, todas as pessoas. Gálatas 1:10, Paulo foi bem firme nisso. Ele disse assim, olha, acaso busco eu a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então a indecisão não pertence à pessoa que é servo de Cristo. A igreja de Cristo não pode achar, tem que acreditar, tem que ter certeza. Se você é igreja de Cristo, não pode falar assim, eu acho que é assim. Não, eu acredito que é assim. Eu creio que é dessa forma. Então, nós como igreja de Cristo não podemos ser indecisos. Quando você é indeciso é porque você está tentando agradar todo mundo. E uma vez, uma mulher olhou para a gente, para nossa família, a gente estava tentando decidir algumas coisas, e estava muito difícil decidir. Aí essa mulher olhou para nós e falou assim, mas não existe nenhuma forma de você fazer um omelete se você não quebrar os ovos. Porque você não vai ter o omelete, o alimento, se você não quebrar. Você não vai ter aquele alimento se você não quebrar os ovos. E quebrar os ovos é quebrar expectativas. Quebrar as expectativas que as pessoas têm sobre você. Mas você vai quebrar essas expectativas não com a intenção de feri-las ou magoá-las, mas com a intenção de agradar o coração de Deus. Mas muitas vezes nós não decidimos porque nos sentimos incapazes de viver aquilo. Nos sentimos indignos de viver aquilo. Moisés, lá em Êxodo 3, Moisés tentou convencer Deus de que ele não tinha capacidade de libertar o povo. Êxodo 3:11, ele fala, olha, quem sou eu? Quem sou eu? Vou voltar lá, vou libertar. Como é que eu vou chegar na presença de Faraó? Como é que eu vou libertar o povo? E começou a olhar os defeitos que ele tinha para ficar escondido ali naquele lugar. Falou assim, lá em Êxodo 4:10, fala assim, olha o meu defeito. A minha boca é pesada, a minha língua é pesada. E ele ainda dá uma dica para Deus. Manda Arão, lá, Êxodo 4, de 13 a 14. Arão é muito melhor que eu. E nós queremos ficar nesse lugar para não desagradar ninguém. A gente não quer decidir. E a gente começa a dar desculpas para Deus, né, que não somos capazes, que não somos dignos, né? Lá em João 21, de 15 a 22, Jesus está conversando com Pedro. Antes, Pedro já havia traído Jesus 3 vezes. E depois, lá em João 21, de 15 a 22, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro falou, é claro que eu te amo. E Jesus falou, eu quero que você cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela 3ª vez, e Pedro já perdendo a paciência. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes João ficou indeciso. João quis agradar pessoas. Pedro quis agradar pessoas. Pedro queria ser aceito, não queria ser excluído nem condenado como Jesus foi. E quando Pedro olha
e lembra das 3 vezes que ele traiu Jesus, que ele negou Jesus. E Jesus usa 3 perguntas, pergunta a mesma coisa 3 vezes e fala, eu sei o que tem no seu coração. Eu sei que você carrega ainda esse remorso, essa culpa. Eu sei que você é imperfeito, Pedro. Você é imperfeito, mas eu quero você para cuidar das minhas ovelhas. Porque quem se considera perfeito, quem que se considera capaz, não tem um coração ensinável e flexível para cuidar dos meus. Eu quero você, Pedro. Porque toda a sua imperfeição nas minhas mãos, você se torna perfeito para fazer o que eu escolhi para que você fizesse. E se você for ver essa trajetória de Pedro depois dessa conversa, em nenhum momento Pedro negou Jesus novamente. E a forma que Pedro doou e entregou a vida depois disso foi resultado desse acreditar de Jesus nele. Dessa fé que Jesus teve nele. E Pedro talvez estivesse se sentindo culpado, indigno. Ontem eu estava conversando com meu filho falou, mãe, às vezes o inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa a culpa, o remorso, o fato da gente se sentir indigno de fazer as coisas para Deus, para nos afastar. Para nos afastar da presença, que a gente não acha que a gente é digno de estar na presença. E esse sentimento, o inimigo das nossas almas usa para nos afastar da presença. Se você olhar a questão de Pedro, a questão de Isaías, de Moisés, de Gideão, de Salomão, de Jeremias, todos esses homens se sentiam incapazes e inadequados para assumir um cargo tão importante. Gideão, era a questão financeira dele, ele falou assim, olha, da minha casa eu sou o menor, eu sou o menos capaz, eu sou o mais pobre da minha casa. Deus falou, eu quero usar você, eu quero você. Salomão e Jeremias tinha a questão da idade, eu sou muito novo, eu sou muito jovem. E Isaías falou, eu sou muito pecador, eu sou um homem de lábios impuros e vivo num lugar de pessoas com lábios impuros. E nenhuma dessas pessoas aqui você viu Deus concordando. Eu não vou poder te usar mesmo, sabia? Gideão, eu não vou poder usar você mesmo. Porque você realmente é pobre, não tem dinheiro, não tem uma pessoa indecisa, né? Fica aí escondido, malhando trigo. É mesmo, Salomão, Jeremias, eu concordo com vocês. Vocês realmente são muito jovens, não têm capacidade. Deus também não olhou para Isaías e falou, realmente você tem a boca suja mesmo. Isaías, você não pode ser usado, não. Em nenhum momento Deus concordou com esses homens. Se você for ver toda a história de Gideão, de Salomão, de Jeremias, de Isaías, de Moisés, você vai ver que Deus usou essa fragilidade que eles achavam que tinha e os tornou homens fortes, homens com histórias de vitórias. Não foi na força deles, foi na força de Deus, foi milagres de Deus na vida deles. Então, eu não sei qual é o seu lugar hoje, mas ficar neste lugar de indecisão vai fazer com que as pessoas dirijam sua vida. As situações decidam por você. Talvez você não esteja tão indeciso, você esteja se sentindo indigno diante da obra grande que o Senhor tem para a sua vida. Mas tudo que Deus tem para nós é grande. Nós sempre seremos incapazes e inadequados. Porque quem vai nos adequar, quem vai nos encaixar nos lugares que a gente precisa estar, é o nosso Deus. É Ele. Então, eu queria trazer essa palavra para o seu coração. Deus é a sua esperança. Deus é a sua confiança. Assim como o salmista está dizendo no Salmo 71:5. Então, olhando para Ele, você precisa tomar decisões. Não fique indeciso. Não olha para a sua incapacidade. Eu não vou decidir isso porque vai acontecer. E se acontecer isso? E se eu decidir isso? E se acontecer aquilo? Deus nunca concordou
e deu respaldo para as fragilidades que as pessoas apresentaram diante dele para não decidir, para não escolher caminhar. Deus sempre foi ali de uma forma tão apaixonante e incrível, dizendo: olha, Pedro, eu sei que você tem defeitos. Eu sei que você tem pecado. Salomão, eu sei que você é jovem. Jeremias, eu sei que você é jovem. Gideão, eu sei que você é o mais pobre. Isaías, eu sei que você peca com os lábios e vive no lugar. Mas eu quero você. Eu quero você. Eu quero você para fazer a minha obra. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que Deus revele ao seu coração quais são as escolhas e decisões que você precisa tomar e tem se escondido, tem dado desculpas nos seus defeitos, às vezes até nos pecados que você tem para não fazer. Porque Deus não é o que você deixa de fazer ou o que você faça que regula o amor dele, o amor que ele tem por você. Ele não vai te amar menos ou te amar mais. O amor dele é constante, é eterno. E Deus quer que eu e você, que somos imperfeitos, que temos defeitos mesmo, mas ele quer eu e você, que sejamos nesse mundo igreja de Cristo, mas não uma igreja que fica indecisa, não sabe o que fazer, mas uma igreja que sabe o que fazer, sabe com quem está indo, sabe com quem está caminhando. E às vezes você desvia do evangelho verdadeiro, que é Jesus, o Cristo de Nazaré, derramando sangue precioso na cruz para nos libertar e nos salvar dos pecados, trazendo outro tipo de palavra, outro tipo de conversa para agradar um, para agradar o outro. E Jesus quer retirar e resgatar o pecador das garras do pecado. E você, com essa sua indecisão, sempre olhando para a escassez que existe em você, para o que você acha que não tem. Ah, Deus vai usar o outro, ele é muito mais espiritual que eu. Não fique nesse lugar. Porque Deus não vai parar a obra dele porque você está indeciso de fazer ou não fazer, de ser ou não ser. A obra de Deus vai ser feita com você ou sem você. Mas quem perde é quem não está dentro, é quem não participa. Enquanto isso, nós temos que estar diante do Senhor com o nosso coração já decidido a servi-lo e a ser Jesus em movimento, no movimento do mundo. Então, se você está parado, indeciso, tendo que tomar decisões, mas está olhando, e se acontecer isso? Está olhando para as possibilidades. E Deus quer que você olhe tudo que tem na sua mão e faça o que você precisa fazer. Decida o que você precisa decidir. Não decida baseado em possibilidades. Pilatos ficou pensando, e se eu absolvo esse homem aqui, o outro grupo não vai gostar de mim, não vai ficar insatisfeito. Se eu decido de outro jeito, o outro, então não vou decidir, não. Você, como servo de Cristo, é alguém que decide. Não é alguém que tem dúvidas. É alguém que tem fé, porque nós caminhamos por fé. Nós não vivemos baseados e ancorados em possibilidades. A nossa fé é a certeza de que mesmo indignos, mesmo pecadores, Deus separa o nosso pecado e nos usa. E transborda em nós. Deus não escolheu você pelos seus belos olhos, ou porque você é uma boa pessoa, ou porque Deus olhou para o mundo e enviou Jesus para morrer no lugar de todas as pessoas. Porque, como diz lá em Romanos, todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Então, se você é a igreja de Cristo, você é alguém que decide. Você não é alguém que fica ali no limiar entre decidir e não decidir. Porque se você ficar nesse meio, a vida vai passar e você continua morno. E a Bíblia diz que Jesus olha para o povo e fala assim, olha, você não é quente nem frio. E eu estou a ponto de vomitar. Nós temos que estar
conscientes e cientes de que, como igreja de Cristo, nós não somos indecisos. Nós não achamos nada e nem ficamos preocupados com os ICs. Nós decidimos caminhar e fazer de Cristo a nossa rocha, fazer dele a nossa esperança. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que se seu coração tiver com alguma indecisão, sonda seu coração, olha seu coração, você está com medo de desagradar pessoas? Tem apenas um medo, de desagradar o Deus que te criou. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que nós colocamos desculpas nos nossos defeitos, nos nossos pecados e ficamos nesse lugar de indecisos. Não conseguimos ver claramente o seu querer para as nossas vidas porque ficamos escondendo atrás de tantas máscaras. Em nome de Jesus, Pai, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa descansar no Senhor e confiar de que o Senhor não nos quer parado, nos quer caminhando, prosseguindo, avançando, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa rocha. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre toda doença que você tiver no seu corpo, ou toda enfermidade de alma, seja curada agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.